Você sabe que nessa maluquice que está o tempo, né, Nova York está passando meio que ao lado dos recordes sendo batidos aqui nos Estados Unidos, né, no meio oeste americano, região ali do Arizona, na Flórida também mais ao sul, no oeste, na Califórnia. Todo lugar tem recorde de temperatura 40, 41, 42. No tal do deserto, lá onde é que fica o Vale da Morte, 55 graus. Mas Nova York está, digamos que, passando distante dessa situação. Temperatura na casa dos 25, 30 graus. Esse final de semana, o alerta aqui, a temperatura vai passar dos 41 graus. Caramba. Metade do país está debaixo desse alerta, Roberta. Então, calorão por aqui, é claro que é meu plantão, né? Então, aquela história, não vai dar para ir pra praia, não vai dar para fazer nada, trabalhar, e tamo junto, vamos nessa, tudo bem, faz parte. Então, o final de semana promete ser muito quente, muito abafado, não tem frente fria da Argentina, que você sabe que quase toda sexta-feira, quando eu não tô de plantão, chega a frente fria da Argentina, independentemente de qual lugar você esteja no planeta. Comigo é assim também. Mas a notícia é sempre assim. Ô, Roberta, a notícia dessa manhã é muito boa. A gente tem tentado sempre pescar boas notícias, né? Ainda mais sexta-feira, o pessoal já cansado depois de toda a semana de trabalho e tal. E a notícia é muito boa hoje. A gente tem falado sobre os dados da economia americana. Ontem a gente abriu aqui o Band News Station falando sobre os números do PIB aqui nos Estados Unidos, né? A economia americana decolando, com a inflação mostrando sinais de baixa, enfim, uma comemoração por parte do governo Biden, também de quem vive aqui nos Estados Unidos. E hoje sai um dado importantíssimo do Brasil. E esse dado do Brasil é o principal para mostrar a força da economia brasileira depois que o pior da pandemia ficou para trás. E se refere justamente à taxa de emprego. O desemprego no Brasil, segundo o IBGE, caiu a 8% no segundo trimestre de 2023. É claro que ainda tem muita gente desempregada, a desocupação afeta 8,6 milhões de brasileiros, mas se trata de uma queda significativa. Os empregos informais puxaram mais uma vez o aumento na ocupação, ou seja, não é o pessoal com carteira assinada, mas é o melhor resultado nessa tentativa de retomada do desemprego nesse trimestre desde 2014. É claro que a gente sabe muito bem das diferenças que existem da economia americana para a economia brasileira. Aqui nos Estados Unidos, o americano já vive o tal do pleno emprego, né? Você consegue encontrar o emprego que você desejar. É claro que você pode ganhar talvez menos do que você gostaria, mas aí você pode conseguir um outro emprego. Essa pula de um lado para o outro é muito comum aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil, os números estavam mostrando uma inflação também num sinal de queda, a economia voltando a girar, mas esse indicador do emprego ainda estava meio que devagar. Esse número de hoje não mostra que os empregos estão sendo retomados. Talvez não seja um emprego qualificado, com carteira assinada, com um bom trabalho, mas enfim, só da pessoa conseguir uma ocupação, conseguir um lugar, sair daquela loucura, né, de conta, de não conseguir levar comida para casa, de dificuldade para dormir, porque é um pesadelo terrível, né? Você não tem emprego, já é um alívio. E é isso que é o mais importante. A gente viveu um momento terrível no mundo inteiro na pandemia, aquela loucura de fecha fábrica, fecha comércio, pessoas desesperadas, teve situações terríveis de extrema pobreza, sem conseguir ter o que comer mesmo, mas agora as coisas voltam ao lugar. E aí aquela história que a gente está vendo nessa discussão do Brasil e também está vendo na discussão aqui dos Estados Unidos. Tem a autoridade monetária, né, o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro, que usou o tal do remédio amargo da economia, que é aumentar a taxa de juros, para tentar conter, em especial, a inflação. Só que esse aumento da taxa de juros traz problemas, por exemplo, para quem quiser pegar um empréstimo no banco para aumentar a empresa. Traz um problema para quem quiser pegar um empréstimo no banco para aumentar o restaurante. Por quê? Porque os juros estão mais caros. Isso sem falar coisas do dia a dia. Vou pegar um empréstimo para comprar um carro, comprar uma casa. Ponto. Não dá. Os juros estão lá em cima. E agora, talvez com essa inflação em queda aqui nos Estados Unidos, no Brasil, com a economia voltando a girar, com os empregos sendo retomados, não tem mais sentido nenhum a autoridade monetária no Brasil e aqui nos Estados Unidos continuar aumentando a taxa de juros. Pelo contrário, há uma torcida, há uma expectativa, há uma esperança e há uma lógica
de que os juros devem cair, tanto aqui quanto aí. Porque aí você fica com uma possibilidade das empresas contratarem mais, do comércio voltar a crescer, de investir, ou mesmo de comprar um bem que você queira comprar, pagando ali as prestações e tal, mas com juros menores. Enfim, essa é a expectativa a partir de agora. Se de fato essa equação continuar com o crescimento da economia, com o crescimento no número de empregos, com a queda da inflação, não faz o menor sentido tanto o Banco Central daqui quanto daí continuar com essa política de aumento da taxa de juros. Vamos ver se nas próximas reuniões, de fato, essas quedas vão acontecer, porque não faz mais a menor lógica e é fundamental que a economia daqui e daí continue girando e passa, sim, por essa decisão da autoridade monetária. Roberta.